Olá, eu chamo-me Jorge Veloso e hoje venho falar-vos sobre uma questão muito importante para os empreendedores, que são as formas ou a forma de angariação de capital. Bom, é muito importante para um investidor, basicamente, quando faz a angariação de capital, saber o destino ou saber que uso é que vai dar a esse mesmo capital, portanto, ao capital que angariou. Outro aspecto que também é muito importante é tentar perceber que tipo de investidor é que vai ter e se é o tipo de investidor que melhor se adequa ao seu modelo de negócio. Por exemplo, se trata de um investidor mais agressivo, alguém que quer ver o negócio andar mais depressa ou que visa mais resultados a curto prazo, ou se é alguém que está disposto a esperar, que tem alguém mais conservador e que pode eventualmente ter mais, ou pode ter expectativas mais a médio e longo prazo. Outro aspecto que é muito importante quando se fala de angariação de capital é também importante lembrar de que estamos com alguém, ou que é alguém que vai fazer parte da nossa empresa, ou seja, alguém que vai fazer parte do capital da empresa. É uma questão importante e que não nos devemos esquecer, bem como a questão da sinergia, ou da necessária sinergia, que eventualmente esse novo investidor vai estabelecer com a nossa equipa. É fundamental, como é óbvio, para o bom desenvolvimento do negócio. É um aspecto bastante a ter em conta esse tipo de relação. Bom, tendo em consideração estes fatores, vou passar a descrever algumas das formas ou mais comuns de angariação de capital. Começaria pelo bootstrapping. O bootstrapping é, digamos assim, a forma inicial de capital, ou seja, é quando nós fazemos ou quando iniciamos o projeto com recursos próprios, com recursos da própria empresa, com os nossos recursos, sem recorrer a terceiros. Existe também este modelo do Angel Investment, que é quando alguém investe na empresa na perspectiva de resultados a curto prazo, ou seja, compra ações na perspectiva da sua rentabilização. O Seeded Capital, as incubadoras, que é outro aspecto muito importante, sobretudo em termos de startups, que são aquele tipo de organizações que ajuda a criar o negócio e ajuda a desenvolver um modelo de negócio, ou presta consultoria no desenvolvimento do modelo de negócio. Os aceleradores, que basicamente são muito semelhantes às incubadoras, só que tem uma perspectiva de aceleração do negócio, ou seja, no crescimento da empresa, crescimento de vendas, crescimento do cash flow da própria empresa. O Venture Capital e o Venture Building, que basicamente diferem um do outro, ou que diferem ou são complementares, sendo que o Venture Capital é uma participação nas empresas, sobretudo em empresas que já têm alguma, ou que visam, ou que dão prioridade a empresas que têm grande potencial, ou que se perspectivam um bom potencial, sobretudo em termos de vendas, sendo que o Venture Building faz uma mistura de incubadora, de aceleradora e de capital de risco. O financiamento bancário, que é, digamos assim, um dos recursos mais comuns, embora apresenta sempre algumas dificuldades, e é preciso ter isso em consideração, nomeadamente que tipo de garantias é que vamos prestar aos bancos, porque os bancos não nos emprestam dinheiro, muitas vezes levantam muitos condicionamentos ao financiamento das empresas, muitas vezes o próprio empreendedor tem que dar avais pessoais, ou seja, tem que recorrer ao seu património, tem que comprometer o seu património em prol do crescimento da empresa. Os subsídios à exploração e ao investimento, que são promovidos, por regra geral, por entidades públicas ou por associações empresariais, onde o empreendedor recorre a estímulos à economia, candidata-se, é aprovado. Sendo aprovado, constitui mais algum fundo de maneio. E o crowdfunding é sobretudo muito popular entre as startups, que é o recurso aos doadores, sendo que há essa particularidade de que o doador
não fica com direitos em termos de empresa, ou seja, não tem direitos de voto em Assembleias Gerais e outras situações desse género. A angariação de fundos, ou as diferentes formas de angariação de fundos, têm vantagens, obviamente, e desvantagens. Falar, por exemplo, na questão do financiamento bancário, que, como já referi, nem sempre é fácil, sobretudo para as novas empresas, para quem não tem grandes capitais próprios, não tem grande património, torna-se um bocadinho complicado. Os bancos, ou há dificuldade em obter financiamento da parte dos bancos. E, por exemplo, o caso do Angel Investor, onde que digamos assim, é um caso um bocado atípico, porque é alguém que participa na empresa, mas não tem uma participação. Alguém que participa no capital da empresa, mas não tem uma participação ativa na definição da própria política, ou do desenvolvimento, ou naquilo que se pretende para a própria empresa. Portanto, em geral, só referir que, como é óbvio, o capital é importante para uma empresa, permite-lhe ter dimensão, permite-lhe ter novas perspectivas de mercado, mas, exatamente como referi, temos que ter em atenção que tipo de investimento e procurar que tipo de investimento, que tipo de parceiro é que nos vai acompanhar no nosso projeto de negócio, e qual é o tipo de investimento ou que tipo de angariação de investimento que melhor se adequa para o projeto que temos. Pronto, aqui ficam algumas referências relativamente onde podem encontrar mais informação sobre o tema e, sobretudo, são entidades públicas, no caso de Portugal, que trabalham nesta área, e gostaria muito de agradecer a vossa atenção. Muito obrigado.